Oi, amigos! Aqui estamos de volta para esse encontro agradável de coração com os corações. Corações que são vocês e o meu coração que está aqui e eu ofereço com muito carinho para todos. Eu estava pensando numa frase interessante, né? Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração. Eu sei que isso faz parte de um poema, mas eu não me recordo quem é o autor. Desdobrar fibra por fibra o coração. Isso tem uma extensão tão grande, tão notável para meditar, para pensar, para matutar com os nossos botões a respeito do desdobramento do pensamento da frase. Logo que eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, vindo do interior de São Paulo, eu tinha apenas a Nete, que era ainda um bebezinho. Eu comecei a participar de um encontro na casa de uma pessoa que se tornou minha amiga muito querida e hoje já está no plano espiritual. Era uma reunião de costura que a gente fazia à tarde, reunia-se um grupo de senhoras e nós costurávamos, quer dizer, elas costuravam enquanto eu falava. Eu lia uma página, comentava e elas faziam enxovais de bebê. Era uma coisa muito boa. Mas tinha ali naquele grupo de senhoras, uma dezena mais ou menos de senhoras, uma que me chamava muita atenção. Era muito bonita e ela estava sempre vestida de branco. A cabeça, os cabelos eram muito alvos, já totalmente branco, apesar de contrastar com o rosto, que ainda era jovem. E ela nunca dizia nada, ela entrava calada, sentava num canto, pegava a sua costura, costurava. Quando terminava, sempre havia um cafezinho fraterno. As pessoas ali tomavam café, comiam um pedaço de bolo, mas ela não participava, ela saía e morava perto e ia embora para casa. E eu costumava também fazer uma visita a hospitais e a sanatórios, um trabalho que a gente fazia. E num sanatório eu conheci naturalmente vários pacientes, alguns que ficavam em quartos coletivos e outros que ficavam em apartamentos não, em quartos acolchoados, fechados, sozinhos, porque eram muito violentos, muito agressivos, e as paredes eram acolchoadas para que eles não se machucassem, não se ferissem. E lá eu conheci um rapaz, ainda era bastante jovem, e ficava geralmente deitado no chão, encostado na parede, e por mais que a gente quisesse interagir com ele, ele nunca dava sinal de vida. Então nós levávamos geralmente alguma coisa, bolo, sanduíche, e para oferecer a ele a gente colocava através da grade, a gente colocava no chão e nos afastávamos, porque ele só se aproximava da grade quando a gente se afastava. Então ele vinha e pegava o que era deixado ali. E numa das ocasiões em que nós chegávamos no sanatório, eu me deparei com aquela senhora da costura que estava sentadinha num canto, assim, bem afastada dos quartos onde ficavam os pacientes. Ela estava sentada sozinha com um embrulho na mão e quando ela me viu, ela me olhou com um olhar de quem reconhece. Não sorriu, porque ela não sorria nunca. Mas ela olhou para mim, eu me aproximei, cumprimentei, ela respondeu. Aí ela disse, você vai fazer visita aos pacientes? Então, aquele paciente que está no quarto número tal, você podia levar essas coisas para ele? Eu falei, é um que nunca recebe, a gente tem que colocar ali no chão. Ela falou, você podia levar para ele e colocar lá umas coisas que eu fiz e trouxe. Aí eu disse, pois não, mas por que você mesmo não faz? Vamos lá, vamos conosco. Ela disse, não posso. Eu disse, não pode? Ela disse, não, aquele moço é meu filho. Nossa, eu fiquei assim tão chocada com aquela
o fato dela dizer com uma forma tão doída, é o meu filho. E eu não entendi ainda melhormente a razão pela qual ela não levava pessoalmente. Mas eu peguei o embrulho e levei e coloquei ali. Ela disse, não diga a ele que sou eu que estou mandando. Se disser, ele não recebe. Aí eu fiquei mais chocada ainda. E numa outra ocasião que a gente reencontrou ali no sanatório, ela disse, sente aqui, e me contou a história. Ela disse, é o meu único filho. E lá onde eu moro, vivíamos nós três. Eu, ele e o meu marido. E desde pequeno, desde que ele nasceu, havia uma incompatibilidade entre ele e o meu marido. Toda vez que ele ia para o braço do pai, ele chorava muito. E o pai era impaciente com ele também. Não aceitava direito a chegada daquele menino em nosso lar. O tempo foi passando e eu sempre esperando que melhorasse aquele relacionamento. E parece que o tempo fazia só aumentar o afastamento entre pai e filho. Isso me amargurava muito. Eu amo meu filho com todas as forças do meu coração. Mas eu amo meu companheiro também. E eu o compreendo. É um homem difícil no trato, mas ele, no fundo, é uma criatura boa. Aliás, é uma forma que a gente tem sempre de dizer que no fundo, eu não entendo muito esse fundo da pessoa ser boa lá no fundo, mas foi a expressão que ela utilizou. No fundo, ele é um homem bom. E ela disse, e aí o tempo foi passando e eu descobri quando meu filho entrou na adolescência que ele estava começando a utilizar drogas. Isso para mim foi um sofrimento sem tamanho, porque eu não tinha com quem dividir essa angústia do meu coração e eu não sabia o que fazer também. Eu jamais pensei em dizer isso ao pai dele, porque seria a gota d'água para um relacionamento já muito difícil. E eu então fui tentando esconder o máximo possível. Aliás, é uma outra atitude que a gente nunca sabe se é a melhor, mas geralmente os pais fazem, tentam esconder quando os filhos começam a trilhar um caminho desorganizado e mais complicado. Mas ela continuou, e eu fui escondendo até que já ele, aos 20 anos, o pai descobriu e foi um desastre total. Houve uma briga muito grande dentro de casa. Por mais que eu tentasse apaziguar, foi impossível, até que o pai o expulsou de casa. E eu pedi, eu supliquei. Aí ele virou para mim e falou, você pode escolher. Você escolhe ficar com ele e eu saio, ou você escolhe ficar comigo e ele sai. Mas um dos dois tem que sair, não dá para viver juntos. Então o meu filho disse, eu vou embora, mãe, e você vem comigo, deixa ele aí, mãe. E eu olhei para o meu marido e eu vi que os olhos dele eram suplicantes. Ele não dizia nada, mas os olhos diziam tudo. Olhava para o meu filho que chorava, as lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu não sabia o que dizer a ele. E ele, vem, mãe, vem comigo, mãe. Deixa ele aí na casa dele, vem comigo. E então eu me assombrei ouvindo a minha voz dizendo, não posso, meu filho, não posso. Você é jovem, você é forte, você escolheu a sua vida. Mas o seu pai escolheu a mim para sua companheira. E agora, na idade que ele está, eu não posso abandoná-lo. Mãe, então você escolhe ele e me deixa sozinho. Disse, filho, eu não escolhi isso. Você escolheu, ele escolheu. E eu apenas posso fazer
o que a responsabilidade me manda fazer. Eu devo continuar com seu pai. E ele disse: mãe, isso eu não vou perdoar nunca. Oh, meu filho, e eu vou te perdoar sempre. Ele abriu a porta e saiu, e o meu coração foi com ele. Olhei para o meu marido e o abracei e disse a ele: hoje é um dia muito importante na minha vida. Um dia que eu não gostaria nunca de ter vivido, mas fui obrigada a viver. Mas eu quero dizer que eu amo você e amo nosso filho também. Ele me apertou nos braços, me largou e saiu. Então a minha vida prosseguiu ao lado dele e procurando pelo meu filho. Todos os dias, quando ele sai para o trabalho, eu saio também, procurando pelo meu filho. Procuro cada mendigo que eu vejo na rua. Eu olho para ver se não é ele. Durante uns 3 ou 4 anos eu procurei por esta cidade do Rio de Janeiro, até que alguém me disse que ele estava aqui, no sanatório. E eu vim. E os médicos me disseram que ele não reconhecia ninguém. Ele não tinha noção nenhuma. Então eu fui. Eu fui até a grade, porque ele era violento e estava num quarto sozinho. Quando eu cheguei na grade, meu Deus, foi a experiência mais dolorosa depois daquela da separação. Ele ficou enlouquecido quando me viu. Correu para a grade e tentou me atacar. Disse tantas coisas. E o enfermeiro que estava do meu lado ficou assombrado. Ele havia me reconhecido. A primeira pessoa que ele reconheceu. E ele só se acalmou depois que eu saí. Desde então eu tenho vindo aqui, todos os dias. Ele nunca aceita nada que venha das minhas mãos. É tão impressionante, porque ele não fala com ninguém, não conversa com o médico, não conversa com os enfermeiros, mas quando trazem alguma coisa, dá a ele pergunta: foi ela quem trouxe? Se porventura ele desconfia que seja eu, ele joga fora, não aceita de jeito nenhum. Por isso que eu peço para você que entregue a ele, por favor. E eu então comecei a tentar me aproximar dele. Ele ficava de longe, eu colocava os presentes que eram mandados, colocava ali. E começava a conversar com ele. De início ele deu um passo, depois outro, até que ele se aproximou da grade. E eu pude tocar na sua mão. Então eu dizia a ele: você se parece com um filho meu. Aliás, eu tenho 4 filhos. Tenho uma filha e tenho 3 filhos. Um deve ter mais ou menos a sua idade. Não tem. Os meus filhos são todos pequenos. Ele sorriu por primeira vez. Mas eu acho que quando o meu filho mais velho crescer, vai ficar parecido com você. Ele sorriu novamente. Aí ele falou uma coisa que assombrou até o enfermeiro que sempre ficava do lado. Ele falou assim: e a senhora vai gostar do seu filho sempre? Eu disse: ah, meu filho, não existe mãe que não goste de seus filhos. Ele falou: existe sim. Existem mães que não gostam dos seus filhos. Existem mães que jogam fora os seus filhos e mães que... E não completou a frase. Eu disse: e mães que veem o filho ir embora e levam o seu coração junto, porque elas não podem acompanhá-los. Ele ficou calado e disse: porventura... E eu disse: o quê, filho? Nada.
E continuamos. Numa próxima visita, continuamos a conversar a respeito de mãe, a respeito de filhos. E ele disse: há filhos que odeiam as suas mães. E eu disse: está enganado. Não existem filhos que odeiam as suas mães. Existe sim. Não existe. De forma nenhuma. Eles se enganam. Eles pensam que não gostam da mãe. Todavia, quando sentem uma dor muito grande, qual o primeiro nome que vem à boca ou ao pensamento? E eu fiquei esperando que ele respondesse. Ele não respondeu. Quando a gente está feliz, muito feliz, qual o nome que vem? Ele não disse. E aquele jogo de palavras, jogo de coisa, até o dia que ele disse: mãe. Eu disse: mãe. É a palavra mais doce que existe. Ela serve para pensar feridas, ela serve para adoçar o nosso café, o nosso leite, ela serve para nos fazer sorrir, ela serve para nos fazer chorar também. Esse nome serve para tanta coisa. Quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando estamos felizes ou quando estamos sofrendo. É essa palavra. É o remédio para todos os males, para todas as dores. E ele disse: é. E eu disse: então, e se eu te oferecer esse remédio? Ele disse: não, sim, não, sim, sim. Ele respondeu sim. E ela veio. Foi a primeira vez que se aproximou do filho, depois da separação. Eles se olharam. Ele foi para o fundo do quarto, ficou encostado na parede, olhando para ela. Ela olhava e as lágrimas corriam. Ele olhava e as lágrimas corriam também. Não se tocaram, não se aproximaram. E nós fomos embora. Na próxima visita, eu não pude ir por alguma razão que eu não me lembro, mas 15 dias depois, ela me telefonou e eu fiquei assombrada, que ela nunca se relacionava assim com a gente, mas ligou para dizer que o filho havia desencarnado. Ela foi visitá-lo no sanatório e ele então se aproximou. Estava muito doente, os médicos disseram que ele estava muito doente. E ele perguntou: pode entrar? E eu perguntei se podia. Eles abriram a porta e eu entrei. Sentei no chão. Ele se deitou e colocou a cabeça no meu colo. E eu comecei a carinhar os seus cabelos, que estavam todos emaranhados. E eu só dizia a ele: oh, meu filho, como eu te amo. Oh, meu filho, como eu te amo. E de repente eu percebi que a cabeça dele ficou mais pesada e tombou. Ele desencarnou no meu colo, naquele momento. E a última coisa que ele ouviu foi: eu te amo. A vida é uma escola que nos ensina tanta coisa. A arte de ser bom, como a arte de não ser bom. Eu digo não ser bom porque eu não acredito que existam pessoas más. Eu acredito em pessoas que ainda não aprenderam a ser bons, mas vão aprender, porque essa escola vai nos promovendo ano a ano. Cada experiência vivida é algo que colocamos no coração. E cada coisa que colocamos no coração, fazemos a separação das coisas boas e das coisas ruins. E um dia nós descartamos as coisas ruins e as boas permanecem. Nunca se esqueça, minha amiga, o amor não tem fronteiras e também não tem barreiras. Por mais que queiram promover barreiras, ele vai vencendo todas as coisas. Porque a vida é um hino de esperanças. E a gente vai
superando as dificuldades. Joana de Ângeles diz que ninguém resiste a um coração afável. E nessa história que eu contei, que é verídica, um coração materno, cheio de afabilidade, cheio de doçura, quebrou as barreiras, abriu os portais. Quando o pai soube da desencarnação do seu filho, e quando soube a forma que ele havia desencarnado, abraçou a esposa e disse: me perdoa, mas eu sempre amei também o meu filho, só que não sei. Ela disse: eu sei, é o passado, mas não tem importância, porque o futuro sempre sorri promessas.